Um Deus que sempre cumpre as suas promessas, inclusive quando promete castigo. Hoje nós concluímos a leitura do segundo livro dos Reis. Lemos os capítulos 23, 24 e 25 e acompanhamos um momento final desse reino de Judá. Um momento em que, por fim, o Senhor exerce o seu juízo sobre um povo que se esqueceu do Senhor. Nós começamos essa jornada quando o povo sai do Egito em direção à Terra Prometida, acompanhando a aliança do Senhor com o povo, em que Deus diz ao povo: desde que vocês permaneçam fiéis, obedeçam os meus mandamentos, sigam os meus caminhos, eu estarei com vocês, os protegerei, os guardarei, serei o seu Deus e vocês serão abençoados aqui nessa terra. Mas, se vocês abandonarem os meus caminhos e ignorarem os meus mandamentos, certamente serão punidos e receberão juízo, como hoje eu faço com esses povos que tiro dessa terra e entrego a vocês. E ao longo dessa jornada, nós acompanhamos muitos momentos de idas e vindas, alguns bons reis, alguns bons momentos, seguidos de tantos outros momentos de pecaminosidade, de idolatria, onde o povo se entrega à idolatria a outros deuses, a comportamentos completamente condenados pelo Senhor. Esse povo que teve tantas oportunidades, tantas chances, foi cuidado por Deus de tantas maneiras, ignorou repetidamente os alertas do Senhor e, por fim, se viu diante do juízo inadiável. Foram, sim, castigados pelo Senhor. E é muito interessante notar como o povo de Judá ainda teve uma chance a mais, porque o reino de Israel já tinha sido destruído cerca de 200 anos antes. Judá ainda teve esse tempo remanescente em função de alguns bons reis dos quais o Senhor teve misericórdia e concedeu a Judá mais oportunidades. Mas depois de um longo e sofrido reinado de Manassés e tantos outros reis que sucederam e que se afastaram do Senhor, o texto nos mostra no capítulo 24, dizendo o seguinte: então o Senhor enviou bandos de saqueadores babilônios, sírios, moabitas, amonitas contra o reino de Judá para destruí-lo, como tinha anunciado por meio de seus profetas. Essas desgraças aconteceram a Judá por ordem do Senhor. Ele havia resolvido expulsar de Judá, da sua presença, por causa dos muitos pecados de Manassés, que havia enchido Jerusalém de sangue inocente. O Senhor não perdoou esse pecado. Há pouco tempo nós estávamos lendo o texto e vendo como o Senhor havia libertado esse mesmo reino de Judá do grande império, do grande exército assírio. Senaqueribe volta humilhado para sua terra. Foi derrotado não pelos soldados de Judá, pelo Senhor. Enquanto Judá dormia, o Senhor lutou por Judá e trouxe libertação da Assíria. Mas agora, depois de tanta maldade e da insistência do povo no pecado, o Senhor entrega Jerusalém nas mãos da Babilônia. E agora esse povo é levado para o exílio. Escaparam da Assíria, foram entregues nas mãos da Babilônia, porque insistiram no erro, insistiram no pecado. Esse povo que se confiou nas promessas de Deus, nas bondades prometidas pelo Senhor, se esqueceu de que o Senhor também havia prometido juízo caso eles desobedecessem. E é esse o destaque que eu quero trazer para você hoje nessa reflexão. Muitas vezes as pessoas querem escolher as promessas de Deus a que querem ouvir. Querem promessas de prosperidade, querem promessas de alegria, de realização, da bondade de Deus. Se esquecem de que o Senhor também nos promete juízo, repreensão, disciplina àqueles que desobedecem os seus caminhos, que ignoram os seus mandamentos. Não dá para escolher as promessas de Deus que você quer cumprir. Me lembro daquelas caixinhas de promessa cheias de versículos de alegria, de conquista. As pessoas muitas vezes querem passar a vida assim, recebendo de Deus só mensagens de alegria, de prosperidade. Estejamos atentos, porque o Senhor nos alerta também para as promessas de juízo, de justiça, e Ele espera do seu povo fidelidade. E aqueles que insistem no pecado, certamente, uma hora se verão diante do juízo inadiável e inconfundível do Senhor. Não foram os babilônios que venceram Judá, foi o Senhor quem fez questão de entregar esse povo desobediente, teimoso e que se afastou do Senhor nas mãos dos babilônios para que eles exercessem o juízo de Deus sobre esse povo. Nós vamos acompanhar, nós vamos continuar fazendo as leituras e nós vamos ver que, apesar de tudo isso e para além de tudo isso, o Senhor usa esse momento de disciplina, de justiça, para refinar, para lapidar e trazer depois esse povo que ele voltaria
a trabalhar com eles. Mas agora é hora de disciplina, é a hora de receber essa promessa que eles não queriam, que certamente tentaram fugir, mas que, como todas as outras promessas do Senhor, são inevitáveis. O Senhor sempre cumpre as suas promessas, inclusive quando promete juízo. Estejamos atentos a isso, obedeça ao Senhor, ouça os alertas, não faça como o povo de Israel, que teve tantas oportunidades, ignorou e agora se viu diante de um momento tão difícil de juízo. Vamos juntos lendo a nossa palavra de Deus, aprendendo mais a cada dia. Amanhã a gente começa a leitura do livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas. Amanhã cedinho coloco para você aqui o cronograma, salve no seu celular, faça a sua leitura e vamos juntos. A cada dia a gente se encontra aqui para mais uma reflexão.